A conversa com o médico infectologista Dr. Marcelo Carneiro foi para saber qual é a situação de momento da pandemia de coronavírus no Vale do Rio Pardo. O bate-papo foi em tom bem descontraído e que contou com participações especiais do Thiago, de 6 anos, e da Manuela, minha filha, de 2 anos. Trabalhar em home office é assim mesmo. Mas voltando à pauta, a região de Santa Cruz do Sul mais uma vez se manteve sob bandeira laranja na 24ª rodada do mapa preliminar do distanciamento controlado do governo do estado. E para o Dr. Marcelo Carneiro, isso reflete a melhora nos indicadores em todo o estado. Esses indicadores, eles têm uma média ponderada. E aí a soma da média ponderada que dá a média da bandeira. Então, se o estado fica ruim e eu estou bem, não interessa, eu acabo ficando ruim porque a média do estado ficou ruim. Então, pelas últimas semanas, o que tem acontecido? A média do estado melhorou. Onde o estado sempre estava em bandeira preta, ele agora tem bandeira vermelha. Então, automaticamente, isso baixa a média do estado inteiro. Então, por isso que todo mundo ficou em laranja, porque o estado saiu do preto. Ao longo da última semana também foram divulgados os dados da pesquisa do Cisvale, o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo, em parceria com a Unisc, para identificar a prevalência do novo coronavírus na região. Ao todo, foram aplicados mais de 4.200 testes rápidos em moradores da área urbana e rural dos 14 municípios. O Dr. Marcelo Carneiro coordenou o estudo e, para ele, já é possível entender como o vírus age. E a gente viu, então, que para o SARS-CoV-2, então, que é esse vírus, a idade é um fator relevante. A outra questão é ter comorbidades, né? A gente viu também que as pessoas com comorbidade têm um risco maior e geralmente tem mais doença quem é mais velho. Então, essa relação com a idade também tem esse fator. A questão do vírus, voltando, então, já que a gente falou do hospedeiro, o vírus ele já é diferente de como ele entrou, né? Quer dizer, quando ele chega no Brasil, ele já não é mais, ele já tem diferenças, e isso também gera um vírus, para ter capacidade de disseminar, ele precisa ser pouco agressivo. Porque se ele for muito agressivo, a doença não se dissemina, porque as pessoas morrem, e não dá tempo para ele se disseminar. A doença, ela é mais benigna do que aparece na mídia. Entendeu? É porque só aparece na mídia o cara doente, o cara que entrou no critério para coletar exame e o cara ficou ruim. Daí os outros que não ficaram ruins, que não entraram no critério, esses não entram na conta. Então, a gente tem aquela falsa ideia de que a doença é grave. Ela é grave. Em quem? Em velho? Ainda de acordo com o estudo, o uso de máscara pela população ao sair de casa reduziu. Nas 3 primeiras etapas da pesquisa, este percentual ficou acima dos 90% e na última parte em pouco mais de 73%. Já a letalidade da doença, aqui na nossa região, é 5 vezes menor do que a do estado. Aliás, as restrições e limitações de circulação estão cada vez menores. Mesmo assim, o Dr. Marcelo acredita que a pandemia está controlada, mas é possível que haja uma segunda onda da doença. A gente já aprendeu sobre a doença, né? Então a gente já tem uma ideia, a gente está acompanhando, a gente tem dados oficiais, tem dados locais, então qualquer modificação do perfil a gente vai saber. Então a gente acompanhou a curva crescendo, a gente acompanhou a curva descendo. Se acontecer uma nova subida e uma segunda onda, é uma ondinha. E vai acontecer. E eu não tenho nenhum problema em dizer que isso vai acontecer, porque vai acontecer, nós estamos continuamente liberando. O que me preocupa são os idosos que não têm que entrar nessa onda. Literalmente. As crianças podem entrar nessa onda, os adultos jovens podem entrar nessa onda, mas os idosos não devem entrar nessa onda, porque eles têm um risco maior de morrer. Nós estamos em evolução da interiorização da doença, né? Então, as cidades menores, tem cidades que ainda não tiveram casos graves, então nós temos uma segunda onda aí de pessoas que não foram expostas. E isso não é a culpa da liberação, é culpa porque ainda não deu tempo, devido ao distanciamento social, de pegar todo mundo para a pandemia terminar. Então, epidemiologicamente, isso é explicado, e isso não tem nenhum problema com a questão socioeconômica.
A questão é, hospedeiros não suscetíveis serão expostos, ou vão adquirir a doença, ou vão ficar apenas como portadores, e ponto.